Como tomar decisões melhores, aprendendo a discernir tempos e épocas. Você já ouviu falar da unção dos filhos de Issacar? Já ouviu alguma vez alguém citando pra você um versículo muito famoso na Bíblia que é um tempo determinado pra todas as coisas? Mas como saber quando que é esse tempo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque eu vou te passar várias dicas que me ajudaram e têm me ajudado a tomar decisões melhores, a discernir tempos e épocas e a pôr em prática a unção de Issacar. Então vamos lá? Para começar, eu vou te explicar o que é essa unção dos filhos de Issacar. E na primeira Crônicas 12:32 está falando o versículo da tribo de Issacar. E essa tribo de Issacar tem uma característica que muitas vezes passou despercebida aos meus olhos até eu receber uma oração. Um pastor, que é profeta, veio na minha igreja e eu tive o privilégio de conhecê-lo e de traduzir para ele, mas eu também recebi muita profecia dele. Quando ele estava me entregando uma palavra profética no cantinho, assim, ele me falou muito sobre uma questão de como Deus me deu um som de sabedoria para ter foco e para saber tomar decisões na vida. E depois, na oração, ele falou pra mim sobre a unção dos filhos de Issacar. Mas eu sei que essa habilidade vem do Senhor, é por isso que eu vim compartilhar com você. Porque depois que eu recebi essa oração dele sobre a unção dos filhos de Issacar, eu fui procurar muito, assim, fui ler sobre isso. E realmente algo que eu tenho visto na minha vida é essa habilidade de conseguir tomar decisões acertadas, de ser bem certeira e incisiva nas minhas decisões. Por isso que eu vim compartilhar pra você algo que eu vivo e transmitir pra você as minhas dicas também e orar com você no final. Em 1 Crônicas 12:32, fala assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Mas quando eu pego um texto assim, que é algo que Deus está falando comigo, eu pego como se fosse um mapa do tesouro e eu leio em várias versões, todas as versões possíveis. Várias versões falam mais ou menos isso, que eles sabiam discernir tempos e épocas. Eles sabiam discernir o que fazer em cada tempo e o que fazer em cada época. E pensando nisso, eu fiz uma lista das coisas que eu tenho feito para me ajudar a discernir tempos e épocas e a saber decidir mesmo quando tá tudo confuso. E é a partir desta lista que a gente vai conversar agora nesse vídeo. Então, vamos lá. Dica número 1 para te ajudar a discernir tempos e épocas. O principal, número 1, é você tomar decisões a partir do seu espírito e não a partir da sua carne. Porque você tem um espírito, a questão é que às vezes você não sabe ouvir o seu espírito, você não sabe ouvir o Espírito Santo que fala o seu espírito, e às vezes a gente alimenta tanto a nossa carne, a nossa alma, os nossos sentimentos, a gente tá tão focado só no que a gente sente, no que a gente vê, a gente ignora completamente a nossa percepção espiritual. Então, as melhores decisões que a gente vai tomar são as decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes os seus olhos, eles estão confusos, que a gente tá olhando uma situação e tá tudo completamente confuso, não tá como a gente gostaria que fosse, entra um desespero. Mas se você fechar os seus olhos físicos e começar a ouvir com os olhos da fé, ouvir o seu espírito, você vai discernir melhor e saber tomar decisões melhores. E é algo que eu sempre faço em todas as áreas da minha vida. E como que a gente usa o nosso espírito para discernir? Orando. Eu vou repetir sempre que for necessário, orar. Todas as vezes que você consulta ao Senhor, você busca o direcionamento dele, você está permitindo que se cumpra uma promessa da Bíblia na sua vida, que a Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor, ele instrui no caminho que deve escolher. Então, se você, ao invés de ser guiado pelo que você está vendo, você volta o seu espírito ao Espírito Santo, e você pede orientação, me guia, o que eu faço? Você está dando abertura para Deus opinar na sua vida e te guiar, você está permitindo que ele te guie, então ele vai te guiar, ele quer te guiar. Então, a primeira coisa para você discernir melhor é usar o seu espírito para discernir e não o que você tá vendo. Porque a nossa tendência é olhar uma situação e já achar que é aquilo que a gente tá vendo. E na verdade não. Tudo que você tá vendo tem algo espiritual por trás. Então não é que aquilo é só o que você vê, sabe? A sua decisão não tem que ser com base naquilo que você vê. Mas a gente tem que discernir espiritualmente. Então tudo na minha vida eu busco discernir espiritualmente pra errar menos, pra eu não ser tomada por impulso. Claro que tem vezes que, às vezes, assim, a gente tá tão impulsiva, tão carnal, que você vai na base do impulso e reage, né? Mas não é assim que não é uma forma sábia de viver. A gente tá falando sobre acertar nas decisões, não errar. Quebrar a cara e errar todo mundo pode, é muito fácil. Agora, tomar decisões mais acertadas, a gente tem que dar deixa eu discernir espiritualmente isso, deixa eu orar. Sobre isso tem um versículo, tá em 1 Coríntios 2:15. Tem uma versão que fala que o homem espiritual discerne bem tudo. Todo mundo tem um espírito.
A questão é que sem Jesus, nosso espírito está morto. E depois que a gente entrega a vida para Jesus, o nosso espírito que estava morto no pecado nasce, e a partir disso o seu espírito consegue ouvir Deus. Porque você entregou a vida para Jesus, ele deu uma vida no seu espírito. Então, a pessoa que entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, se torna uma pessoa espiritual, é um homem espiritual. E quem é um homem espiritual, uma pessoa espiritual, um ser humano espiritual, tem a habilidade de discernir bem tudo, julgar bem todas as coisas. Então, se você é uma pessoa que entregou a vida para Jesus e nasceu de novo, você tem essa habilidade em você. Você precisa aprender a treinar e a usar. Assim como a gente aprende a ouvir Deus, a gente também aprende a ouvir o Espírito Santo, ser guiado por ele e a julgar bem todas as coisas e discernir bem todas as coisas. A gente não tem que andar cego e andar em confusão. A vontade de Deus não é confusão para nós. Então, voltando para a lista aqui, número 1, né? A gente tem que usar o nosso espírito para discernir e não aquilo que a gente vê. Discernir pelo espírito e não pelo que nós estamos vendo. Assim, para mim é o conselho número 1 de como errar menos e tomar decisões melhores. E nisso eu incluí esse versículo de 1 Coríntios 2,15, que quem é espiritual discerne bem tudo, mas também tem um texto muito interessante, que está em Isaías 43,19. Eis que estou fazendo algo novo, né? Acaso não percebe? A gente percebe as coisas com o nosso espírito. Então, quem é espiritual e discerne bem tudo, antes de ver com os olhos, percebe com o espírito. A gente vai sempre tomar decisões melhores, percebendo com o nosso espírito aquilo que o Espírito Santo tá falando com a gente. Então ele quer guiar a gente pra gente perceber melhor as coisas e perceber a vontade dele na situação. E se você perguntar, né, como que eu vou perceber o Espírito Santo me guiando, tem um vídeo já aqui no canal de como ouvir o Espírito Santo cada vez mais, porque é a melhor forma, de verdade, da gente se alinhar com a vontade de Deus, é ouvir o que ele quer e fazer o que ele fala. Mesmo que não faça sentido, porque as coisas que Deus pede pra gente, ele vê além, então não vai fazer sentido pros nossos olhos. Mas a gente percebe a vontade dele com o nosso espírito e obedece, e você vai ver lá na frente que realmente era pra fazer, que deu certo. O segundo conselho que eu tenho pra você, assim, pra discernir bem as coisas, é usar o foco na sua vida. Se você tem o foco, você vai escolher de acordo com o foco que você tem. Então, eu quero que você faça uma pergunta, assim. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o foco? Qual é a certeza que você tem dentro de você sobre Deus e sobre a sua vida? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma certeza completamente firmada, é a certeza da minha vida, que Deus me ama e Ele tem um plano bom pra minha vida. E eu, dentro de mim, eu sei que Deus tem um plano grande pra minha vida, porque Ele tem um plano grande pra vida de todo mundo. A gente tem que acreditar e querer fazer e cooperar ou não. Então, eu sei que Deus tem um grande plano pra minha vida, Ele tem planos bons. E o que Deus tem pra mim é bom. As decisões pra mim ficam cada vez mais claras, porque eu tenho esse foco. E como o foco da minha vida é cumprir o plano que Deus tem pra mim, a vontade que Ele tem pra mim, tudo aquilo que tá contra, eu vou falar não. Então, na minha vida, eu falo muito mais não do que sim. Eu falo sim pra Deus e eu falo não pra tudo aquilo que tá contra o foco. E é um foco, às vezes, pra uma estação. Por exemplo, vamos supor que nessa estação da sua vida, igual um que Deus me pediu anos atrás, Ele me pediu pra estudar pra concurso. Eu foquei? Eu foquei naquilo e eu foquei com tudo em mim, porque eu sabia que era aquilo que era pra ser feito. Então, uma das formas da gente tomar decisões melhores, seja nas coisinhas do dia a dia. Ah, eu saio pra essa festa ou não? Qual é o seu foco? E dentro do foco tem uma frase que me marcou e vou levar até o final da minha vida. Nem tudo que é bom pra você. Porque às vezes as coisas são boas, realmente são boas. É um convite pra uma reunião numa igreja, é bom. Mas às vezes não é pra você ir pra aquela reunião hoje, nesse momento, sendo que Deus te chamou pra fazer outra coisa. Não tô falando pra você deixar de ir pra igreja. Me entenda bem. Continue congregando fielmente na sua igreja, participando das programações da sua igreja. Mas, por exemplo, quarta-feira, eu tenho um compromisso com o Senhor, que eu já tenho aquilo, já tá focado, que o Espírito Santo me pediu. Ah, não, eu vou ficar adiando aquilo que Deus me pediu pra fazer, que é desconfortável. Entende? Pra eu ir, primeiro eu oro. Senhor, é pra eu ir? Só quer que eu vá? E o Espírito Santo pode falar, sim, eu quero que você vá. Aí eu vou. Eu sempre saio de casa de propósito, eu não saio de casa à toa. Então, eu vou. Aí agora o Espírito Santo me fala, não, eu quero que você faça aquilo. Então, foco é a gente manter os olhos naquilo que é prioridade. E prioridade pra mim é aquilo que Deus me guiou pra fazer, colocou na minha vida, me direcionou pra fazer. E sobre isso tem uma passagem muito maravilhosa no livro de Isaías, que ele estava construindo o muro
de Jerusalém, eles estavam reconstruindo o muro e tinham uns inimigos, assim, eu vou contar do meu jeito. Tinha um monte de inimigo invejoso que queria parar a construção, gente mal mesmo, assim, que queria parar a construção, e eles ficavam mandando mensagem, vem pra cá, pra distrair, tirar ele, porque na verdade eles queriam impedir a construção e fazer mal pra Neemias. Se eu falei Isaías, eu não lembro, é o livro de Neemias, gente. E Neemias é um homem muito admirável e ele tinha muito foco. E ele mandou responder os inimigos: acaso eu deveria estar parando essa grande obra, essa grande construção, esse grande empreendimento que o Senhor colocou em nossas mãos? Eu tenho que sair desse empreendimento, me desviar da vontade de Deus para eu ir encontrar com vocês? Ele estava focado no que Deus mandou e assim ele não caiu na armadilha dos inimigos dele. Então o foco mantém a gente onde Deus mandou e protege a gente de muito ataque, de muita distração. Existe um ataque de distração espiritual. E a gente cai muito fácil. As pessoas hoje, assim, caem muito fácil na distração, sabe? Vê qualquer coisinha que parece bom. Ah, mas é bom, não é pecado, é inocente. Tá, mas tá te roubando do foco que você deveria estar focado. E quando a gente deixa o diabo roubar o nosso foco, mesmo com coisas boas, coisas legítimas, a gente tá sendo infiel, a gente não tá fazendo aquilo que o Senhor pediu pra gente fazer. Então, uma coisa que eu sempre priorizo pra tomar as minhas decisões é o meu foco central da minha vida. Porque não faz sentido eu decidir uma coisa contra... Não faz sentido eu decidir algo que não tá dentro do foco que eu tenho na minha vida. E muita gente pode pensar assim, é absurdo, eu nunca vou decidir coisas contrárias ao foco da minha vida. Olha pro seu dia a dia. As suas pequenas decisões do seu dia a dia estão colaborando pro foco da sua vida ou estão te sabotando completamente? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um foco, eu tô cumprindo o foco de Deus pra mim, não fui pra tal lugar. Mas quando você chega em casa e você deveria estar fazendo aquilo, deveria estar estudando, deveria estar no seu tempo com Deus lendo a Bíblia, você tá fazendo o quê? Tá assistindo seriado, sabe? Tá dormindo. Aí que tá. Às vezes as coisas que mais sabotam o nosso foco não são coisas grandes, mas são as coisinhas pequenininhas que a gente tem como aceitável. Eu nada a ver. E o nada a ver sempre, sempre, sempre é uma grande armadilha. E é o meu segundo conselho, porque quando você tem um foco, suas decisões vão ter que se alinhar com o seu foco. Um terceiro conselho que eu tenho, que eu escrevi para te ajudar, é usar o óbvio. Usar a realidade, usar o mundo físico, usar o que você vê, usar as estações, usar a natureza. Vou te dar um exemplo. Jesus falou no versículo de Lucas 21, 29, e eu achei brilhante quando eu estava conversando com o Espírito Santo sobre essas dicas e sobre fazer um vídeo. O Espírito Santo me falou esse texto. Ele trouxe na minha mente, assim, veio na minha mente esse texto. Porque no contexto, os discípulos estão perguntando para Jesus quando é que vão acontecer as coisas que ele estavam contando. Aí os discípulos perguntaram quando é que essas coisas iam acontecer. E ele falou bem assim. Em seguida, Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. É só isso. Observem a figueira e todas as árvores. Jesus, ele usou algo físico para ensinar as pessoas a discernir tempos e épocas. Você consegue discernir a sua vida observando a sua vida. E às vezes a gente acha que é mais complexo e mais complicado e confunde e fica confuso por algo que é simples. Se na Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas, que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Quando é que você vai saber que é um tempo de abraçar e deixar de abraçar? Observando a situação. Então a gente tem que ter essa sabedoria para observar as circunstâncias e observar as estações. Que Jesus falou nesse exemplo, observem a figueira. Quando você vê que as folhas estão assim, tá chegando o verão. Então, observa a estação que está na sua vida. Observa a estação que você está. Se você está na escola, qual é o óbvio que você tem que fazer nesse momento? Estudar e se esforçar para você ser um bom aluno e ser uma boa testemunha de Jesus na escola. Eu recebi a mensagem de um jovem falando que ele queria muito servir a Deus, só que ele odiava a escola dele era um saco, e ele falou que ele odiava aquele lugar, e ele começou a falar mal dos colegas dele, que os amigos dos colegas dele eram todos pecadores perdidos, e ele não gostava de estar lá, que ele queria pregar a palavra de Deus. E eu tentei muito mostrar pra ele que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E que, na verdade, a decisão que ele precisava tomar era ser o melhor aluno possível e um bom colega. Porque a gente tem essa ideia errada, que a gente só serve a Deus se a gente estiver pregando ou então na igreja. E não é assim. Se você observar a estação que você está na sua vida, isso já vai te ajudar a tomar decisões muito melhores.
de acordo com a estação que você está na sua vida. Jesus falou assim: observa a figueira. Então, observa a sua vida. Se você está na escola, você não tem uma fonte de renda, você nem tá estudando, não tem trabalho, como é que você vai falar assim: ah, eu decidi casar, eu quero casar agora? Provavelmente, pode haver exceções, mas provavelmente não é a melhor decisão do momento. Observa tempos e épocas. Observa. Vou te dar um exemplo da minha vida. Eu sempre quis ter um carro. Pode parecer algo muito simples, muita gente tem, mas desde que eu estava estudando, assim, em 2014, eu queria comprar um carro. E uma coisa que o Espírito Santo me ensinou a discernir, de discernir tempos e épocas, saber quando é melhor momento pra tudo na minha vida, até pra comprar as coisas, o Espírito Santo me deu sabedoria pra discernir quando é melhor comprar algo ou não. Eu orei a respeito e eu falei: Deus, eu quero comprar um carro. E aí ele me falou: espera. Aí eu esperei e depois eu falei assim: Senhor, agora eu quero comprar um carro e vou começar a olhar os carros. E o Espírito Santo começou a me fazer perguntas. Giovana, você tem onde guardar esse carro? Olhando as circunstâncias, a estação da minha vida, olhando o mundo físico, eu não tenho garagem, eu não tenho onde guardar o carro. Vai ficar na rua. Então, é algo muito óbvio. Aí o Espírito Santo me fez outra pergunta. Quanto que você vai gastar agora pra você manter esse carro, sendo que no momento você não precisa de um carro, sendo que você mora perto de tudo que você vai? Aí eu pensei assim: tá, onde o senhor quer chegar? E o Espírito Santo me falou assim: coloca no papel. Se você colocar no papel os gastos pra você comprar esse carro agora e quanto que você gasta usando o Uber, você vai ver que não é um bom momento pra você comprar um carro. Nesse momento, eu falei: Espírito Santo, o senhor está certo. Entende? A gente discerne espiritualmente e pode ser algo como comprar um carro, ou pode ser algo como casar, ou pode ser algo como uma decisão, um trabalho, um emprego. Ore, use a sabedoria do Senhor, mas também observe as circunstâncias, observe o lugar que você está, observe a fase da vida que você está, observe a estação que você está. Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão de uma estação 5 vezes lá na frente porque a gente tá com pressa. E não é o momento. Não é o momento. E um dos conselhos pra gente tomar decisões melhores é paciência. Porque, já vou falar isso daqui a pouco, não vou entrar muito agora, mas quando você não tem pressa e você não tem esse impulso, sabe, assim, de ai, preciso disso agora, você decide melhor. Você pensa melhor, né, com a cabeça fria. Às vezes, a gente complica muito, mas às vezes é simples. É igual Jesus falou: observa a figueira. Se você aprender a observar estações da sua vida, você não vai tomar decisões de uma estação lá na frente, agora. Só porque todo mundo já tem, ou então porque todo mundo já conseguiu e você acha que você precisa. Não cai na comparação. Cada pessoa tem uma individualidade. E as decisões para sua vida são da sua vida, da sua estação, do seu momento. Não é só porque todos seus amigos já fizeram. Isso é muita falta de sabedoria, você tomar suas decisões pautada na vida dos outros porque eles conseguiram. Mas é o melhor pra você. Deus tem o melhor na sua vida pra você. Próximo conselho é ouvir conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos tem sabedoria. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão muito grande, uma decisão radical, que vai mudar a minha vida radicalmente, eu ouço conselhos. E eu ouço conselhos de pessoas sábias, de pessoas experientes, o conselho certo. Porque na Bíblia tem uma história do filho de Salomão, que ao invés dele ouvir os conselhos dos sábios, que tinham muito mais experiência, ele ouviu os conselhos dos amigos jovens que cresceram com ele, que não tinham muita sabedoria, não tinham muita experiência, não eram pessoas muito sábias. E esses conselhos que ele ouviu causaram divisão no reino de Israel. Então, se você tiver com muita dúvida, muita angústia em relação às suas decisões, não é vergonha pedir conselho. Tem um ditado popular, né? Que quem não ouve conselho, ouve coitado. E como eu não quero ser coitada, nunca, jamais, eu ouço conselho. E eu espero os conselhos, eu considero os conselhos. O Senhor, gente, Deus, ele é o nosso amigo. Ele não tá negando a si mesmo, nem negando a resposta da gente. E eu creio que a gente tá com o coração disposto a fazer a vontade dele e não ser teimoso. Não ser apegado ao que a gente acha. Não seja apegado à sua opinião, ao que você acha. Valorize mais a vontade de Deus do que até aquilo que você quer, o que você sente, do que o que você acha, sabe? Porque no momento de confusão, assim, que eu tava: Deus, eu tô completamente confusa, não sei o que decidir, mas eu estou aqui pra fazer sua vontade. E o Espírito Santo, ele é tão amoroso, ele sempre vai querer responder e confirmar
no nosso coração. E isso de confirmar já leva para o meu próximo conselho para você. Tome suas decisões sempre baseadas no fruto do Espírito. E é isso que eu faço, é isso que tem me ajudado a tomar decisões melhores e a discernir tempos e épocas. Porque o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade no Espírito, amor. E por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia fala que a paz do Senhor é o juízo no nosso coração. A paz é o árbitro. Então, paz é uma forma de Deus falar conosco. E por mais que uma situação seja difícil e dolorosa, você vai sentir paz no seu coração, que é pra seguir a vontade de Deus naquilo. E eu não tô falando pra você buscar sofrimento e se martirizar. Mas às vezes Deus pede pra gente trabalhar num lugar que as pessoas estão perseguindo a gente, ou então a gente tá estudando, se você tá na faculdade, numa sala de aula que o pessoal tá te odiando, alguma coisa assim. Às vezes a resposta não é fugir, às vezes é ter sabedoria para amar aquelas pessoas, para cumprir a vontade do Senhor. Tome as suas decisões baseadas no fruto do Espírito. E uma das coisas que o Espírito Santo mais me ensinou, e é o que eu quero falar para vocês, é paciência. Paciência. Isso foi o que mais mudou a minha vida e me mudou. Para não errar nas minhas escolhas é ter paciência. Porque a Bíblia fala que pela paciência, pela fé e perseverança, né? Eu coloco paciência também, a gente herda as promessas. Então eu confesso pra você que eu parto do pressuposto assim, na minha vida. Volta o foco. Deus tem um plano bom pra mim. Ele tem o melhor pra mim. E ele mandou eu ficar. Se esse plano ainda não aconteceu, eu vou ficar e esperar até acontecer. Acabou. Entendeu? Não tem outra. Não tem plano B, plano C, plano D. Só tem o plano que Deus mandou e é o que eu vou fazer. Ai, mas tá demorando 7 anos. Ele mandou, gente, ele não tá atrasado, ele sabe o que ele tá fazendo. E isso foi um pedaço da profecia que eu ouvi. Ele falou assim pra mim, que o Senhor tem me dado sabedoria pra saber esperar no Senhor. E a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam. Então eu acredito que a partir da gente aprender a esperar no Senhor, a gente recebe as bênçãos de esperar no Senhor. Porque quando você aprende a esperar em Deus por algo, você recebe a bênção daquilo. Tem muitas promessas na Bíblia de bênçãos decorrentes de quem espera em Deus. Porque as pessoas que eu conheço hoje, assim, a sociedade é muito apressada. Tem que ser agora, 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 agora. E uma coisa que Deus me transformou completamente nos últimos 7 anos é calma. Não é agora. É calma. Entende? Espera no Senhor. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu espero, sinceramente. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida nas coxas, assim. Eu oro. Se uma decisão não dá pra eu esperar 1 minuto pra eu orar, porque não é pra eu decidir aquilo. E não tem essa de, é o fim do mundo, acabou, só é a única oportunidade. Não é, gente. Deus é o Deus de recomeço do infinito. Ele pode fazer 900 mil vezes melhores. Isso é um dos princípios norteadores da minha vida. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, se alguém, uma pessoa, um terceiro, ficar muito... Você tem que decidir isso agora, é agora ou nunca, então eu já falo nunca. Porque eu sei que as coisas de Deus não são assim, entendeu? Deus, ele não é desesperado, tem que ser agora, que põe pressão. Ele não é assim. Ele é dono do universo, e ele é dono de tudo e todas as coisas, e ele é um Deus que cria, onde não tem nada, uma folha em branco ele cria. Então, se alguém vem pra mim e fica, tem que ser assim agora, 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 você vai perder agora, agora, agora. Não, pra mim já é não. Porque tudo aquilo que não dá pra eu orar 5 minutos, não é pra mim. Porque as coisas não são assim, as coisas de Deus não são assim. A gente precisa ter sabedoria e discernimento também, porque nem tudo que todo mundo fala que é de Deus é de Deus. Então se alguém tá colocando uma pressão em você de você tem 5 segundos pra decidir isso. Se o Espírito Santo já não te falou, não te deu direcionamento no coração, se questione realmente se isso é pra você. Porque Deus, ele é o Deus da eternidade. Um dos frutos do Espírito Santo é paciência, é longanimidade, um longo ânimo, você é uma pessoa de um ânimo longo. E é isso que Deus trabalhou muito em mim, tem trabalhado e continua trabalhando. Essa questão de calma, relaxa, relaxa, gente. Não tem que ter pressão, não tem que ter ansiedade, não tem que ter estresse, as decisões de Deus não tem que ser angustiosas, sabe? Porque Jesus mesmo fala que ele é o príncipe da paz, ele deixou a paz. Não é que a gente não tem problema. Eu mesmo vivi anos em perseguições e dor terrível, mas eu tinha paz. Eu tinha paz, eu dormia bem todas as noites, eu tinha paz e continuava, ficava bem mesmo por fora, tudo caindo e desabando. Sempre
vá pelo fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar paz no seu coração, mesmo se algo for difícil. O Espírito Santo, ele vai te dar, se você permitir buscar paciência, porque aprender a esperar em Deus vai te proteger de se machucar. E vai proteger as pessoas na sua vida. Vai proteger. O que eu falo esperar, gente, não é esperar pra casar, tá? Porque, infelizmente, assim, no meio cristão, né? Aí todo mundo fala, estou esperando em Deus, tô esperando pra casar, mas não é. Porque, no caso, eu espero pelo Senhor tudo na minha vida. Eu não espero pelo Senhor só para casar. Sim, eu estou esperando no Senhor para casar, mas eu não estou falando de casamento nesse vídeo. Eu estou falando esperar por coisas de decisões na vida. Por ter um exemplo do carro. Às vezes, você tá com o dinheiro do carro. Entendeu? Às vezes tá com o dinheiro do carro aqui. Deus, o dinheiro do carro tá aqui. Deus, ó, o dinheiro tá aqui, eu vou comprar o carro. Não, espera. E aí? O que você vai fazer? Você vai ser rebelde e falar, Deus, eu não vou esperar, eu tô com dinheiro, eu vou comprar o carro. Ou você vai falar assim, sim, Senhor, estou com o dinheiro do carro aqui, mas o Senhor mandou esperar, então eu vou continuar sem o carro até o Senhor falar que eu posso comprar. Entende? Eu acho que o fato de aprender a esperar em Deus fala sobre o nosso coração com Ele. Porque se Deus fala pra você, eu sei que você tá com dinheiro, mas espera, não é pra comprar agora. Você vai curvar o seu coração ao Senhor e falar, sim, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor sabe o que é melhor pra mim, eu vou te obedecer. Ou você vai satisfazer o seu desejo, dane-se o que Deus pensa, eu quero um carro agora, eu vou comprar. Entende? É sobre isso que a gente está falando. Aprender a esperar no Senhor é uma forma de obediência e de honra e de submissão. Aprender a esperar no Senhor por tudo. Seja por um carro, seja por um casamento, seja para uma mudança que você quer fazer. Ele vai te ajudar a tomar a decisão melhor. Às vezes o que você tá vendo aqui, aquilo que você quer comprar aqui agora, parece bom, mas ele tem o ótimo. Eu gosto muito disso também, que o diabo sempre te mostra o bom antes do ótimo de Deus chegar. Então sempre vai vir uma coisa boazinha que parece bom pra te distrair do que realmente era excelente. Aprender a esperar no Senhor te protege. Porque Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele já tem os próximos passos. Eu não tenho que correr na força do meu braço pra eu fazer acontecer. Se Ele me falou que Ele quer que eu faça algo, Senhor, eu estou aqui, vou cumprir todos os passos que o Senhor quer. Então eu vou tomar decisões em relação a isso que o Senhor me falou que quer. Porque eu aprendi a esperar no Senhor por tudo. Tudo. Principalmente passagem de avião. O Senhor me fala, quero que você vá pra tal lugar. Eu oro, sim, Senhor, e eu já sei que na hora certa Ele vai me mostrar a passagem maravilhosa. Eu espero. Eu não fico desesperadamente tentando fazer a minha vontade, porque toda vez que eu faço isso dá errado e eu perco a passagem. E meu último conselho pra você, neste vídeo, pra você aprender a tomar decisões melhores e discernir tempos e épocas, é você tomar decisões a partir da identidade de Deus e da sua identidade. Isso quer dizer o quê? É saber quem Deus é e quem você é. Porque a gente toma decisões erradas quando a gente não sabe quem a gente é. Ou então quando a gente não sabe quem Deus é. Muita gente acha que Deus é mau e mesquinho e que tem que ficar se esforçando porque senão nunca vai conseguir se aproximar dele. E ele tá sempre te punindo e se você não fizer tudo você vai ser... Ai, você é mau. Isso não conhecer Deus de verdade. E a gente toma decisões a partir de mentiras. E você toma decisões erradas a partir de coisas erradas que você acredita. E você toma decisões erradas a partir de coisas erradas que você pensa sobre você mesmo. Quer ver um exemplo? Vamos ao exemplo de relacionamento, né? Infelizmente isso acontece muito com muitas mulheres que acreditam que elas não valem nada, que ninguém nunca vai gostar delas, que elas são feias, que elas não têm valor. Então, o primeiro cara que olhar pra ela e se interessar por ela, ela vai se envolver com ele porque ela acredita que não precisa e não pode ter nada melhor. E não consegue ter nada melhor, entendeu? Que ela não é digna de alguém bom porque ela não tem valor. Então, a partir da mentira da identidade que essa mulher tem, no caso, um exemplo, ou um homem, sobre si, ela vai tomar uma decisão horrível, errada, porque ela tá acreditando numa mentira sobre ela. A pessoa vê Deus de uma forma errada, mesmo sendo crente há muitos anos, cristão, e ela acha que Deus é um Deus de performance. E se ela não fizer um monte de coisa, Deus tá com raiva dela e não ama ela. Então ela tem que viver se matando de fazer coisa pra agradar a Deus. Aí ela pega 1 milhão de coisas pra fazer, 1 milhão de cargos, 1 milhão de
Eventos, 1 milhão, um monte, um monte, um monte. Não tem tempo pra dormir, não tem tempo pra comer, não tem tempo pra descansar, não tem tempo pra falar com a família. Aí a pessoa surta, entra em burnout e depois não quer saber mais nada de Deus. Ela tá agindo e tomando decisões a partir de uma identidade errada de Deus. Entendeu? Porque eu falo por mim. Meu pai me pediu pra comprar uma coisa pra ele. Aí eu fui pesquisar, fiquei tanto pesquisando que eu nem comprei o negócio, depois eu fui comprar, e eu falei, ai pai, desculpa, eu tava pesquisando, mas eu comprei, tá aqui. Ele ficou tão feliz que chegou, e ele ficou assim, ai, eu queria, deu certo. E ele não deixou de me amar, porque eu não comprei antes. O meu pai, mesmo se eu não tivesse comprado, se meu pai me pedir pra comprar uma coisa pra ele, eu esquecer e não comprar, ele não vai falar assim, você não comprou aquilo que eu te pedi, eu não quero mais ser seu pai, eu não te amo. Que amor pequeno meu pai teria por mim, né? Porque eu deixei de fazer uma coisa que ele me pediu. Então, eu não estou falando pra você ser desobediente pro que Deus tem pra você. Eu estou te falando que às vezes a gente acha que Deus vai amar a gente pelo fato da gente fazer coisas. E isso é não entender quem é Deus e o que é o cristianismo, porque ele ama a gente não pelo que a gente faz, entendeu? Ele ama a gente por quem ele é, porque ele é amor. Se seu cachorro fez sujeira, você não vai falar assim, ai cachorro, eu não quero mais você, te odeio. Ainda mais se for um cachorrinho muito fofinho assim que você ama, né? Não! Seu cachorro não fez nada pra você amar ele. O Espírito Santo me ensina muito isso com meus cachorros. Eles só dão sujeira, dão trabalho, mas eu amo tanto eles. E o fato deles comerem os móveis, eu não quero jogar eles fora, eles são meus, eu os amo. Entende? Imagina o amor de Deus por você. Então, não cai na mentira do diabo que você tem que fazer um monte de coisa e isso vai fazer você tomar decisões erradas. E isso também vai fazer você fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Seja rápido em obedecer o que Deus pede pra você fazer, mas também fale não, porque não é pra você fazer. Que você não tem que colocar cargas sobre você que Deus não tá colocando. Então, assim você toma decisões melhores. Pra encerrar o vídeo, eu só quero te contar uma história. Quando eu passei no concurso aqui em São Paulo, em 2017, aí eles me deram uma lista de cidades no estado de São Paulo que eu poderia escolher pra morar. Eu tava em Goiânia, na casa da minha tia, quando me deram a lista. Eu vi, assim, no último dia. Aí eu sentei na cama, assim, no meio da noite e só falei assim, Senhor, aqui tem uma lista de cidades. Pra qual cidade que o Senhor quer que eu vá? Eu não conhecia nada em São Paulo. Eu tava tomando uma decisão no escuro, né? Sem saber de nada. Mas eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, já que ele é o dono da minha vida, eu perguntei pra ele o que ele queria. E nesse momento eu falei, Espírito Santo, qual cidade o Senhor quer que eu vá morar? Na hora ele me falou, aeroporto. Entende? Aí se você pensar assim, ele não falou o nome Guarulhos, não falou CEP. Gente, o Espírito Santo vai falar com você da forma que você entende. A gente já tem um vídeo aqui no canal de como ouvir o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo me falou, aeroporto. Eu fui olhar a lotação, Guarulhos. E em Guarulhos tem 7 cartórios, né, na eleitoral. E, novamente, eu tava orando, Senhor, qual cartório o Senhor quer que eu vá trabalhar? E eu oro e fico aberta pra aprender a ouvir a resposta de Deus de diversas formas, porque ele não responde só de uma forma. E eu tava orando, eu achei que eu ia trabalhar num cartório num lugar. Aí eu peguei um Uber de São Paulo pra uma pensão que eu ia ficar, na época eu não tinha onde morar. E esse Uber, ele desviou a rota. E ele queria me mostrar uma kitnet que ele tinha lá longeão. Só que no caminho ele decidiu parar na frente de um cartório aleatório. Na hora que esse Uber parou na frente desse cartório, o Espírito Santo me falou assim, é aqui que você vai trabalhar. Entendeu? E Deus, ele quer te guiar. Porque ele tá comprometido com a sua vida. A Bíblia fala que o Senhor, ele sempre honra aqueles que o temem. Então, não precisa se preocupar de verdade. Gente, eu não me preocupo, porque eu sei que a minha vida não é minha. Ela pertence a Deus. E eu sou problema de Deus. Então, todas as vezes que eu tenho um problema, que eu tenho uma decisão a tomar, eu levo pro Senhor. Senhor, e aí? Eu sou problema teu. Jogo pro alto. O que o Senhor quer? O que o Senhor me direciona? Ah, eu não tenho a resposta. Espera. Espera. Tá tudo bem. Ai, mas já faz anos. Às vezes a resposta é continua fazendo aquilo que você tá fazendo. Enquanto Deus não mandar você ir para a próxima tarefa, você permanece fiel na tarefa que você está. Às vezes as pessoas ficam 1 ano fazendo uma coisa e ai, Deus já deu, quero ir pro próximo. Pego isso da minha própria vida, eu era muito assim, Deus já deu, Guarulhos já deu, e agora quero ir pro próximo. E o Senhor só fala espera, ou então ele não fala nada. Porque ele já falou espera. E você fica perguntando a mesma coisa pra ele toda hora. E ele falou assim, mas eu mandei você esperar, continua esperando. Entende? Às vezes a resposta do Senhor é espera, porque ele tá preparando você pra você ir pro próximo lugar, preparando o lugar. É isso que eu quero deixar pra você nesse vídeo, mas eu quero orar por você.
nesse momento, que venha sobre você essa unção, essa sabedoria, a unção dos filhos de Sacar também, para você aprender a discernir tempos e épocas, para você saber tomar decisões mais acertadas, nesse momento que os seus pés sejam livrados de decisões erradas. Se você estava indo para direções erradas, agora nesse momento eu oro para que o Espírito Santo te toque no seu coração e que Jesus faça o que for necessário para a sua vida ser alinhada com Ele. Eu oro agora nesse momento para que o que quer que seja necessário que aconteça na sua vida, para a sua vida se alinhar com a vontade de Deus, que você aceite e que você permita que o Senhor haja na sua vida, para a sua vida ser alinhada com a vontade de Deus, e que suas decisões sejam alinhadas com a vontade de Deus. Eu oro para que você possa aprender a esperar no Senhor, e que você tenha paciência e discernimento do Senhor para tomar decisões mesmo em momentos difíceis, e que você possa aprender a identificar o espírito de confusão que quer atacar sua mente, e que você possa aprender a expulsar esse espírito de confusão, e que você possa aprender a declarar a palavra de Deus e a verdade de Deus sobre você mesmo, sobre a sua vida e sobre quem Deus é, e sobre a sua família, o futuro que Deus tem para você. É a minha oração. Em nome de Jesus, quero que você repita, se você quiser repetir, tá? Senhor Jesus, por favor, faça o que for necessário na minha vida para alinhar a minha vida com a tua vontade. Eu permito e eu quero a tua vontade na minha vida. Em nome do Senhor. Amém. É isso, gente. Que esse vídeo te ajude a tomar decisões melhores. E se ficou grande, que seja uma grande bênção. Uma bênção grande. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa seu gostei. Compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas que estão confusas. E se você pensar assim, ai, mas tô confusa. Descansa no Senhor. Confusão não vem de Deus. Entende que tem uma guerra pela sua mente. E tem uma guerra para te deixar confusa, é um espírito de confusão. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, primeiro de tudo, não aceita confusão. Descansa e começa a declarar como Deus é bom na sua vida e que Ele te ama, e que Ele já tem a decisão, Ele já tem a solução. A partir do momento que você libertar os seus ouvidinhos do espírito de confusão, né, que tá tentando te deixar assim, você vai conseguir ouvir melhor o Senhor e vai conseguir discernir melhor a vontade dEle. Às vezes, os nossos sentimentos tentam falar mais alto. Isso já volta ao tópico número 1 do vídeo, sobre discernir pelo Espírito. Então, um beijão. Tchau.